Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é os núcleos de prática jurídica das instituições de direito. Temos aqui nos estúdios o coordenador jurídico desse órgão, no caso na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Igor Bernardino, advogado, militante, e vai nos ajudar a entender as atribuições de tão importante órgão. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, a pauta muito relevante para a sociedade, que é os núcleos de prática jurídica que atendem a sociedade em geral, sobretudo os mais humildes. Temos aqui o coordenador da prática jurídica, no caso, coordenador jurídico da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Igor Bernardino, pela terceira vez nos estúdios. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Igor. Olá, meus amigos de casa. É sempre uma satisfação, doutor Nazeu, me fazer presente aqui. Já não sou neófito nessa casa e cada vez a gente se sente mais à vontade. E na condição de já veterano aqui do programa, eu tenho a oportunidade de testemunhar. E aí eu quero já iniciar dando esses parabéns, não pela evolução só do programa, né, mas a sua evolução também como apresentador. Eu sou testemunho disso aí. E sem falar na pessoa do amigo, né, além de um excelente profissional, tem se mostrado um exímio apresentador e comunicador. Então, parabéns ao programa. Estamos aqui para debater os assuntos de interesse de todos. Agradeço as deferências, doutor Igor. É um referencial, doutor Igor, como advogado. O senhor tem transitado no meio jurídico com todo respeito. Eu não encontro nenhum colega que desabone a sua pessoa, nenhum cliente, na verdade. Eu recebo, muitas vezes, clientes de outros colegas advogados, mas, doutor Igor, sempre as melhores referenciais de entrega e de resultado também aqui na cidade de Mossoró. Doutor Igor, vamos adentrando justamente a temática na qual o senhor domina, na qual o senhor está na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte como coordenador jurídico das práticas jurídicas de tão nobre instituição. Como é que o senhor ingressou, na verdade, nos quadros da UERN? Já faz quanto tempo mesmo? Em 2013, né, próximo ano, eu já estou completando 10 anos de casa. O tempo voa, né? E já vinha minha atividade profissional na condição de advogado. Ela já ostenta 15 anos, né, basicamente na atuação trabalhista, né, alguma coisa previdenciária, mas basicamente trabalhista e cível, né. Paralelo a isso, a gente prestou concurso, né, prestamos concurso de provas e títulos, que é a forma de ingresso no serviço público, e no ano de 2013, né, fui nomeado como advogado do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, cargo esse que eu desempenho até a presente data, só que, recentemente, né, me colocaram à frente de uma missão, não vou dizer árdua, mas de uma missão mais importante, de uma missão mais abrangente, que é coordenar o núcleo jurídico da prática jurídica. Para aqueles que não acompanham o dia a dia da prática jurídica, né, ela tem seu viés acadêmico, né, que é a parte prática, porque não adianta simplesmente pegar o aluno dentro da academia e jogá-lo no mercado de trabalho. Particularmente, eu não gosto nem dessa expressão mercado de trabalho, mas jogar sem nenhuma referência, sem nenhuma aplicabilidade prática do que diz respeito à atividade. Então, o núcleo de prática jurídica ele tem esse viés, né? Esse viés acadêmico, esse viés de formação,
que no caso do curso de Direito, ele necessariamente passa pela prática jurídica, que é a questão processual propriamente dita, onde é necessário, e aí todos sabemos que o exercício da advocacia ele é privativo de advogados regularmente inscritos nos quadros da ordem da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, e nesse cenário, né, além da coordenação acadêmica, é necessário também a jurídica. Né? Na prática jurídica, na atividade prática, né, por assim dizer, a questão do atendimento, a questão processual. Então, nós trabalhamos com as vidas das pessoas. Né? Então, para isso, tem que ter um corpo qualificado para tanto. Então, por isso, temos a coordenação acadêmica e a coordenação jurídica. Muito bem. Só para tentar entender, doutor Igor, o Núcleo de Prática Jurídica é um órgão autônomo da Faculdade de Direito? É vinculada? Como é que você... Tem algum orçamento também que vocês trabalham? Como é que funciona? Não. A prática jurídica ela é vinculada à FAD, né, no caso da UERN, né, as questões que eu me refiro aqui são basicamente, tomam como referencial a UERN, da qual eu conheço e da qual faço parte. A faculdade, o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ele é vinculado à FAD, que é a Faculdade de Direito da Universidade. Né? E não temos orçamento. Nosso orçamento é o orçamento geral da universidade, que é distribuído de acordo com as diretrizes da direção da universidade. Eu acho que eu ia falar da minha época, mas eu acredito que também foi a sua época, doutor. Era num prédio, numa esquina, perto ali da COSERN, aqui em Mossoró, uma daquelas travessas. Onde está atualmente o Núcleo de Prática Jurídica aqui em Mossoró? A prática jurídica ela passou por diversos endereços. Né? Nós somos mais ou menos contemporâneos e nós tivemos prática jurídica no Alberto Maranhão, depois tivemos prática jurídica ali naquela rua, agora não me foge o nome, mas é a Rua da COSERN, ali perto da entrada do Parque Municipal. Né? E há mais ou menos 3 ou 4 anos, né, nós conseguimos, né, nós como universidade, conseguimos aquele prédio onde hoje funcionamos, que fica no antigo prédio do Fórum Dr. Silveira Martins, né, o Fórum Antigo, para quem é mais antigo em Mossoró, é onde antigamente funcionava o Fórum do lado do teatro, na Avenida Rio Branco. Muito bem. Além do senhor, o senhor falou que é coordenador jurídico. Tem um coordenador geral também da prática jurídica? Temos a coordenação que hoje está a cargo do Dr. Rodrigo Rocha. Aproveitar aqui o ensejo e mandar um forte abraço, um excelente profissional, né? Tem se mostrado um grande líder no que diz respeito à condução das atividades da prática jurídica, sem desmerecer, obviamente, os que o antecederam, mas na condição de coordenador jurídico, eu tenho me aproximado muito do Dr. Rodrigo, né, no que tange a tocar o núcleo de prática jurídica, e tem sido uma experiência bem bacana. Os advogados que atuam lá, os professores, os demais professores, todos são através de seleção, concurso público? Como é que funciona, doutor? Todos concursados. Hoje, na universidade, nós temos pouquíssimos professores, me refiro ao curso de Direito, pouquíssimos professores através de seleção temporária, né, por contrato temporário, mas também através de seleção. Mas, em regra, né, nosso quadro ele é efetivo, todo efetivo. Temos professores, né, e temos os advogados e os técnicos. Né? Nós temos três níveis, não vou falar nem níveis para não ser injusto, né, mas temos 3 qualidades profissionais no núcleo de prática jurídica hoje. Né? Temos os técnicos administrativos, e aí os advogados e os professores, né? Sem falar dos alunos, que é nosso corpo docente, é a espinha dorsal da atividade da prática jurídica. Mas
No que diz respeito ao corpo técnico, de modo geral, é uma equipe bastante qualificada, estou quase 100% com pós-graduação, todos com nível superior, quase todos com pós-graduação. Então, o nível do atendimento, o nível profissional que a prática jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte dispõe para atendimento à população, né, ele é um nível bastante qualificado. Doutor Igor, sobre a questão do alunato, ele já chega tocando o barco, fazendo petição, já vai na prática, ou ele começa nos bancos, na teoria? Então, não tem como a gente simplesmente pegar o aluno recém-chegado na universidade e já jogar no núcleo de prática. Por quê? Existe a necessidade de você ter um mínimo teórico, um mínimo embasamento teórico para aplicar na prática. Então, o aluno, ele cursa os primeiros períodos da atividade teórica do direito, e quando ele tem um mínimo de elementos, quando ele já está minimamente embasado para aplicar aquilo ali na prática, é que começam a ser ofertadas para aqueles alunos as disciplinas de prática jurídica. Eu tive muita dificuldade, doutor, assim, porque eu comecei a estagiar no segundo período no Ministério Público, né, em outros órgãos. Questão agora bem pessoal, tem alunos de direito nos assistindo também. O senhor recomenda começar tão cedo como eu? Eu tive dificuldade, mas como é que o senhor vê essa questão de alunos já querendo estagiar? Eu sei que na prática jurídica não é possível no segundo período, mas como o senhor vê essa questão aí? A prática jurídica, academicamente falando, ela é componente da grade curricular, né? Ela não impede que o aluno que tem interesse e tem oportunidade que vá procurar um estágio, né? Seja no MP, seja no Poder Judiciário, seja em escritório de advocacia. E como a pergunta foi de caráter pessoal, vou manifestar aqui a minha impressão pessoal no que toca a esse aspecto, né? Que é positiva, no sentido de que quanto antes se começa mesmo sem embasamento teórico, e aí vem a questão da dificuldade, é natural que se tenha dificuldade quando se não se tem um embasamento teórico, mas um estágio bem conduzido, né, e aí eu não falo do estágio na prática jurídica, mas o estágio extracurricular, mas o estágio bem conduzido, ele tem essa característica de ter um mentor lhe acompanhando. Obviamente, nos primeiros períodos de faculdade vai haver uma dificuldade maior de acompanhamento, uma dificuldade maior de compreensão de determinada matéria, mas a depender do tipo de estágio, tipo de monitoria, a gente vai cada vez mais cedo se familiarizando com aquelas situações do dia a dia prático, né? E, obviamente, quando chegar no período da grade curricular, de se matricular na prática jurídica, o aluno ele vai ter uma facilidade bem maior de superar os obstáculos referentes à questão de atendimento, à elaboração de petições, enfim. Eu mesmo tive esse tipo de experiência, digamos, precoce, em termos de estágio. Estagiei no fórum, né? Quando era no prédio onde hoje nós funcionamos como prática jurídica. Também tive a oportunidade de estagiar no MP durante um curto espaço de tempo, mas eu passei um período no MP, na época em Janduís, e também em escritórios. Aí foi aí que eu me descobri como profissional, né, estagiando em escritório, e eu me vi e entendi que aquilo ali era meu futuro, era a minha cara, mas eu descobri bem cedo, né? Meu sócio, por exemplo, antes, quando falou em ir para a faculdade de Direito, né, meu sócio também é meu irmão, e ele, quando falava em ingressar no curso de Direito, a primeira orientação que eu dei para ele foi: venha para dentro do escritório. Então, foi a matrícula na universidade e o estágio começando de forma contemporânea. Então, vejo com muita simpatia, né, vejo com bons olhos o estágio começado, iniciado cedo. A iniciativa é boa, né, uma iniciativa produtiva e serve para você se descobrir como profissional. Você tem tempo,
estagia no escritório, estagia no serviço público, quem tem interesse estagia numa delegacia e de repente se descobre, não, eu gosto da carreira policial, ou eu gosto da carreira da magistratura, do Ministério Público ou da advocacia, dentre tantas outras. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Igor Bernardino, ele que é coordenador jurídico do Núcleo de Prática Jurídica da UERN. Nos próximos blogs vamos falar também do aspecto social e continuar falando da questão acadêmica mesmo para os alunos, a importância dessa parte, desse momento da faculdade. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é Núcleo de Práticas Jurídicas, esse importante momento da vida acadêmica dos alunos de Direito. Temos aqui nos estúdios o Dr. Igor Bernardino, ele que é coordenador jurídico desse órgão, no caso na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse bloco agora, doutor, vamos tentar falar da questão do aspecto social. A relevância dos núcleos de prática jurídica, sobretudo para as camadas mais humildes da sociedade. Nós temos, bem verdade, as defensorias públicas, mas por questão vamos falar sendo bem claro, né? Pouco investimento nas defensorias públicas estaduais. Infelizmente, os órgãos estatais não dão a relevância necessária. E para desafogar esse órgão, nós temos os núcleos de prática jurídica. Doutor Igor, tem uma renda máxima para ser atendido na prática jurídica da UERN? Sim, Nazil, é verdade. O núcleo de prática jurídica ele tem praticamente uma missão social, né, e como tal, ela tem uma limitação. E nessa limitação, nós temos como limite, né, a comprovação, e aí o assistido da prática jurídica, quando ele nos chega, ele passa necessariamente por a triagem social, nosso assistente social, e uma triagem prévia lá com os nossos técnicos. Né, e aí ele tem que comprovar uma renda média de até 2,5 salário mínimo, algo em torno de R$3.000, R$3.030, se não for exato, é mais ou menos por aí. É a faixa de renda do nosso assistido da prática jurídica. Doutor Igor, agora eu quero saber algo, eu sei que foi bem recente, ainda estamos passando pela essa crise sanitária, a pandemia da Covid-19, mas como é que foi o atendimento nessa época? As demandas jurídicas não cessaram, seja casos de família, né? Não cessaram. Como é que foi o atendimento de vocês para que tanto os alunos não fossem prejudicados, que é uma necessidade da grade curricular, como a sociedade em geral? Foi uma missão muito difícil. Primeiramente, no primeiro momento da pandemia, houve uma suspensão geral, né, dos atendimentos, lembrando que a prática jurídica da UERN ela é vinculada à questão das diretrizes do governo do Estado, e naquele primeiro momento o Estado decretou um fecho geral, né, por questões de prevenção, saúde, enfim, por diversas questões. No primeiro momento não houveram atendimentos, mas gradualmente, e aí eu tenho que fazer aqui as honras, a professora Cíntia, que era a nossa coordenadora à época, né, que desenvolveu, junto com outros colegas, um projeto piloto, né, de atendimento remoto. Né, tínhamos no portal da universidade, no portal das redes sociais da prática jurídica, a gente tinha os canais, tinha um plantão de atendimento, né, para as demandas utilizou-se muita ferramenta do WhatsApp. Em alguns momentos eu até fiz algumas chamadas de vídeo no dia do meu atendimento, através de videoconferência, mas em regra, e aí sejamos honestos,
quando a gente trata com a população mais carente, né, a gente tem dificuldade, não só no que toca aos recursos, né, tecnológicos, um celular melhor, às vezes até tinha um celular, mas não tinha crédito para botar no celular. E aí, de fato, vejo, né, que houve esse fechamento, né? A pandemia, de modo geral, ela findou prejudicando justamente aquela parcela mais vulnerável da população no que diz respeito ao atendimento. Mas essa matéria já está superada, voltamos aos atendimentos presenciais no mês de março, aproveitamos tudo que foi de bom dos projetos piloto, né, de atendimento remoto. Hoje não fazemos mais um atendimento remoto, mas existe ainda uma plataforma para agendar, para tirar uma dúvida, ainda através do WhatsApp. Inclusive, essa semana estamos com um novo número, vou já passar para vocês. E, enfim, se aproveitou o que de melhor se conseguiu da dificuldade da pandemia. Mas hoje não, hoje nós estamos atendendo de forma plena. Eu quero aqui, doutor, aproveitar ainda o restante desse bloco para parabenizar o trabalho de vocês, essa assistência às pessoas mais carentes, mais vulneráveis. Eu me lembro, doutor Igor, eu não sei se eu sou um ano ou dois. Pouca coisa, a gente é contemporâneo, não deixa de ser. Mas eu me lembro, assim, o quanto é gratificante ser aluno. Por mais que as dificuldades da nossa época, eu me lembro que aquela impressora matricial barulhenta, que de vez por outra ela travava, era um movimento todo para destravar. Mas eu me lembro, assim, a alegria nossa de prestar um serviço, de chegar com um resultado para aquela pessoa. Eu não sei se é possível hoje, mas eu tinha colegas meus, e eu também fiz isso, infelizmente, de pegar o número até da pessoa, para quando tem uma movimentação, alguma audiência, e avisar ela alegre, olha, vai ter um resultado, está chegando o resultado. Como é que funciona hoje, doutor? Eu acredito que isso deve ser vedado, né? A coisa já melhorou, já mudou bastante, né, ao longo desses anos. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a prática jurídica, o curso de Direito da UERN, ele remete ao ano de 1984. Mas por que eu estou remetendo esse assunto? Né? Porque componente da grade curricular obrigatória, o núcleo de prática jurídica dessa faculdade que iniciou lá em 84, né? 83, 84, foi a primeira defensoria pública em Mossoró, foi o núcleo de prática jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que era a única que ofertava o curso de Direito na nossa cidade. Naquela época não tínhamos práticas jurídicas das outras universidades, não tínhamos defensoria pública ainda. A defensoria pública era uma coisa em dos 90, da década de 90, início dos anos 2000, a defensoria pública era uma coisa era ainda incipiente, né? Mas que hoje é uma realidade, é uma grande parceira nossa, diga-se de passagem. Mas a primeira defensoria pública, o primeiro guarda-chuva para as grandes tempestades da vida, para aquela população mais vulnerável na cidade de Mossoró, foi se abrigar debaixo da prática jurídica, do manto da prática jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, partindo disso daí, obviamente, nós temos a maior demanda entre todos os outros núcleos. As nossas impressoras matriciais estão aposentadas, né? O PJE é uma realidade. Então, hoje o nosso aluno ele faz tudo online, encaminha para a correção do professor, o arquivo em PDF, e depois de aprovado vem para a gente, no jurídico, fazer os devidos protocolos e ajuizamentos. Doutor, assim, com muita preocupação, eu venho
vê essa questão da prática jurídica nas outras instituições. Assim, a minha esposa, ela terminou numa instituição privada. Ela passou os 4 períodos e ela não fez uma petição. Foi praticamente teórica. Ela ia alguns dias, um dia na semana lá, mas não tinha uma demanda específica, não tinha um direcionamento. Eu vejo com muita preocupação. No caso específico dos senhores, tem metas para traçar com os alunos, para não ficar ocioso. Como é que o senhor vê essa preocupação de não ser apenas algo no papel formal, mas para que aquele aluno saia com uma real experiência? A meta é prestar o melhor serviço para os nossos alunos e também para a população em geral. A meta é essa, né? Não existe uma meta numérica, apesar de acompanharmos a questão dos números, né? Existem relatórios onde a gente presta contas à Faculdade de Direito, à Universidade e também à população, à sociedade como um todo. Mas eu estaria sendo injusto, quando não leviano, se eu viesse a avaliar a forma em que outras instituições conduzem os seus trabalhos, né? É possível, né, e aí, academicamente falando, é possível que a prática ela atue, né, no campo de simulados, né? E temos também essa atividade, tem a atividade prática real, né, e a atividade prática simulada. Né? São casos hipotéticos, onde o professor pode passar um caso hipotético e pedir para você preparar uma petição inicial, ou uma contestação, ou um recurso, né, para que o aluno ele tenha familiaridade com essas etapas do processo em si. Mas eu não tenho como avaliar a metodologia das outras universidades. O que eu posso trazer de informação é que na prática jurídica da UERN nós trabalhamos tanto com atividades teórico-práticas, né, que não é só a teoria dos livros, mas casos simulados, mas especialmente com casos reais e efetivos, né? É uma experiência ímpar, né, uma coisa singular, quando você atende e tem aquele contato com aquela pessoa que está necessitando do serviço, que está necessitando do atendimento. Isso engrandece o aluno e prepara ele para a vida. É diferente, é bastante diferente, por exemplo, como a grande maioria, em todas as práticas, e até mesmo na Defensoria Pública, como a grande maioria das questões envolve direito de família, né? É muito difícil você não se sensibilizar em determinadas situações de famílias em dificuldade, né, quando deveriam ter algum tipo de assistência lhe amparando e não há. É diferente quando a gente vê isso no papel, né, na forma de um trabalho simulado, né, da realidade. Quando a gente atende aquela família, quando a gente tem contato com as pessoas. Obviamente que isso também serve para treinar, digamos assim, para treinar o aluno a não se envolver emocionalmente com os problemas dos constituintes. A gente tem que separar o campo emocional do campo profissional. Mas é necessário, né, é primordial que se entenda e se compreenda aquela situação. Aquela dor, aquela necessidade. Então, a partir dessa premissa, aí você começa a moldar o profissional a partir da academia. Excelente. Estamos conversando aqui com o Dr. Igor Bernardino. Ele aqui está representando o Núcleo de Prática Jurídica da UERN como coordenador jurídico. Não sai daí. Próximo bloco, doutor, vamos tentar definir as áreas de atuação. O senhor já introduziu a questão do direito de família, mas eu acredito que tem também outras possibilidades. Não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Igor Bernardino, ele que é coordenador jurídico do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre esse órgão, que no caso todo estudante tem que passar, faz parte estudante de Direito, tem que passar, faz parte da grade curricular. Dr. Igor, falamos da questão da relevância social, a importância, mas tem também os limites de matérias pela qual vocês abordam, vocês recebem lá. Evidentemente, o direito de família é o carro-chefe do órgão, desse tipo de atendimento. Mas quais outros campos de atuação, ou seja, quais os outros ramos de direito que vocês podem atuar? Então, como você bem falou, direito de família é o carro-chefe, né? Quase totalidade das demandas, não só da prática da UERN, mas também das outras práticas jurídicas, de modo geral, direito de família, né? Divórcios, ações de alimentos, revisões de alimentos, curatelas, guardas, são a grande parte das demandas do núcleo de prática jurídica. No entanto, as atividades do núcleo não são limitadas exclusivamente a essas matérias. Temos também questões de inventários de pequena monta, e aí de pequena monta são patrimônios não superiores a 20 salários mínimos, né? Então, se às vezes a pessoa falece, deixou um imóvel pequenininho lá, de pequeno valor, a prática jurídica atende, ou às vezes deixou um saldo em conta bancária, a prática jurídica atende também essa demanda, né? Também questões relacionadas à saúde, né, à cirurgia, né, não voltadas a planos de saúde, mas voltadas para questões de cirurgias, medicamentos que o SUS deveria prestar à população e que, às vezes, o cidadão ele tem uma certa dificuldade. Então, nós também atuamos nessa vertente, né? E entre outras, né? O fator delimitador, na verdade, né, é a questão econômica, né? Lembrando que o nosso assistido, né, ele tem uma limitação de renda para que a gente possa acolhê-lo, né, na condição de cliente, como o pessoal costuma chamar, mas, na verdade, são assistidos, né? Mas o nosso assistido ele tem um perfil socioeconômico a ser obedecido, que, obviamente, ações de elevada monta, né, se tornam incompatíveis com a prestação jurisdicional, na verdade, a prestação jurídica que o núcleo atua. Criminal, doutor, vocês recebem de alguma maneira? Temos demanda criminal bastante reduzida, né, mas temos uma demanda criminal. A turma, os colegas lá, os alunos, né, que gostam do direito criminal, ficam felizes demais quando aparece esse tipo de processo por lá. Mas também tem uma atuação criminal, atuação na vara da infância e juventude, para a questão de acompanhamento e defesa de menores que estão em condições de conflito com a lei, né, como também. E aí foi até bom esse gancho da Vara da Infância e Juventude, que também a prática jurídica ela atua em situações de guarda, de adoção, né? Então, a gente tem uma gama de atribuições, mas, obviamente, a maior parte da demanda ela surge, ela tem natureza, geralmente, do direito de família. Eu perguntei essa questão criminal, doutor Igor, porque eu me lembrei que na faculdade, um caso que ficou na minha memória, foi uma senhora que ela estava sofrendo, né, lutando contra um câncer, e uma vizinha dela teria injuriado, menosprezado a sua condição. Ela foi para a prática jurídica, perguntando se tinha alguma medida contra a vizinha dela. Eu levei o caso, na época, não sei se era doutor Olavo, Hamilton, não sei quem era que estava lá no dia, e ele disse, receba, nós vamos tocar para frente essa situação. E eu me lembro que eu peguei a documentação dela,
E, inclusive, doutor, eu pedi até licença na época, eu era estudante, mas na audiência que ela participou, não sei se foi para a competência dos juizados criminais, mas eu me lembro que eu tive licença da faculdade para estar na audiência, do lado do meu professor, obviamente, mas eu estava lá e foi algo bem marcante. É um componente curricular importante, você acompanhar, você aluno, acompanhar o processo que você ajudou a fomentar, o processo que você preparou a petição inicial, né? Ele é fundamental para a sua formação acadêmica, e aí já deixo aqui mais uma vez meus parabéns a essa sua iniciativa, porque o que acontece? Às vezes você atende no balcão, faz a petição e depois faz a petição, se afasta daquela problemática e você não tem a vivência forense do problema, a vivência processual forense, que foi o que aconteceu nesse caso específico. Nessa situação, doutor, é possível ainda hoje o aluno participar de audiências, não simuladas, mas audiências reais? Não só é possível, como recomendável, e aí os alunos da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que me perdoem recentemente, quando eu digo recentemente, foi semana passada, tivemos uma reunião onde alguns professores sinalizaram exigir como componente da nota a presença nas audiências. E aí eu vejo isso com bastante felicidade, porque é uma falta que eu, o doutor Luiz, o doutor Antônio, o doutor Dantas sentimos, é do nosso aluno junto da gente. O aluno, ele sozinho, né, até por própria vedação legal, ele é impossibilitado de praticar atos na audiência. Mas ele, desde que ele esteja devidamente acompanhado pelo advogado, a regra é que também esteja inscrito como estagiário nos quadros da OAB. Né? E aí até perguntas ele vai poder fazer devidamente assistido, né, pelo advogado, né, na condição de estagiário regularmente inscrito nos quadros da ordem. Aos estagiários dos núcleos de prática jurídica, né, que não estão registrados, cadastrados como inscritos, como estagiários junto à OAB, mas ainda assim eles podem acompanhar, né, ficar pertinho, ficar do lado lá do advogado, lá na mesa da sessão de audiência, e eu vou dizer, é uma experiência bacana, é uma experiência engrandecedora, né, e que só contribui, e bato sempre nessa tecla, para a sua formação acadêmico-profissional. Eu confesso aqui a Vossa Excelência que foi nesse momento, ali do lado do meu professor, que eu teria me decidido, eu quero advogar, é isso que eu quero para mim, de estar representando, no caso, um cliente, ouvir ele no balcão, como o senhor me falou, e acompanhar até o fim. Foi ali que eu me descobri. Chegou alguém, algum aluno nesse sentido para o senhor, que foi também na prática que teria se descoberto? Não só alunos, como colegas, alunos, ex-alunos, colegas do dia a dia. E a gente vai trocando essas figurinhas, essa experiência pessoal, e a gente vê, né, que a advocacia ela é contagiosa, ela contagia. E aí muita gente se descobre advogado nesse tipo de situação. Né? Se descobre advogado, se descobre em determinada área. Por exemplo, você bem sabe, muita gente que me conhece sabe, eu construí minha carreira como advogado trabalhista. Né? O que pouca gente sabe é que na época da faculdade eu não era um grande fã do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele me seduziu no dia a dia prático. Estagiei no escritório que tinha muita demanda trabalhista e comecei a ter aquele contato com aquela disciplina que eu não era, como é que eu posso falar? Não que eu não fosse fã, mas que eu não tinha muita afinidade. Por quê? Porque no campo prático a coisa se apresenta diferente do plano teórico. E quando eu vi aquilo na prática, me seduziu. Eu fui seduzido pelo direito do trabalho.
A advocacia já tinha me pego. O direito do trabalho, ele terminou de sacramentar esse casamento de Igor Bernardino com a advocacia e mais ainda, dentre outras coisas, com o direito do trabalho. No caso, foi um casamento de sucesso, graças a Deus. No próximo bloco, doutor... Foi feito com amor. Quando a gente faz com amor... No próximo bloco, vamos para as considerações finais, inclusive deixar o telefone de contato do Núcleo de Prática Jurídica da UERN, para dirimir qualquer dúvida. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, na verdade o último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Igor Bernardino, coordenador jurídico da prática jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Falamos sobre a importância, a relevância, tanto acadêmica como social, as áreas de atuação, e vamos aqui falando um pouquinho sobre algum projeto que tenha aí para a melhoria de tão importante órgão que presta um serviço tão relevante à sociedade moçoroense. Doutor Igor, esse ano vocês se reuniram com a entidade, com as autoridades lá da UERN. Como é que tem algum projeto novo que o senhor queira lançar aqui, nos ajudar? Então, novidades virão, né? Algumas ainda em uma fase embrionária, outras um pouco mais avançadas, né? Mas que a gente precisa do fechamento para poder trazer a público. Mas temos novidades, aí tivemos um encontro recente com os professores, né? Alguns projetos de natureza acadêmica, de prático-acadêmicos, vão sair do papel, coisas que vinham represadas, lembrando que 2020 e 2021 foram anos que a gente não pôde desenvolver projetos para a sociedade, mas a Faculdade de Direito ela tem seus cursos de extensão, suas atividades que elas vão além dos portões da universidade. Então aí tem muita coisa ainda para acontecer. Nosso semestre letivo começou agora no mês de junho, né? E aí muita coisa já vem por aí, eu só preciso de startar, só preciso que o pessoal starte, né, esses projetos, né, assim que for terminado de formatar. Mas no que toca à questão de melhorias no atendimento para a população em geral, né, recentemente tivemos aí a aquisição de novos equipamentos, computadores, scanners, que viabilizou, lembrando para o pessoal de casa que hoje, né, o processo, diferente da época que a gente participou da prática jurídica, né, que a gente pagou essa disciplina, né, das impressoras matriciais, como você bem lembrou, meu amigo, mas hoje o processo ele tramita de forma eletrônica. Então, a gente necessita de equipamentos mesmo que não sejam de ponta, por assim dizer, mas um mínimo de funcionalidades, né, um mínimo de uma qualidade mínima de equipamento. Então, a universidade ela fez aquisição de novos equipamentos, está melhorando sua estrutura de rede e também sua estrutura física. Hoje funcionamos num prédio que goza de cerca de 30 ou 40 anos, é um prédio bastante antigo, mas tivemos reunião com a engenharia, com o setor responsável, né, no âmbito da universidade, que tem sim um projeto de melhoria físico-estrutural. Né, no que diz respeito à equipe, que aí é o grande foco, né, a nossa equipe humana, né, nosso material humano, gosto muito de falar sobre material humano, que é uma coisa que impulsiona, que no fim das contas é o coração da estrutura do núcleo de prática jurídica. Né? Há um aperfeiçoamento constante. Nosso pessoal está sempre realizando cursos, participando de cursos,
fazendo mestrado, especialização, outros já são doutores, outros procurando doutorado. Então, há um movimento constante de aperfeiçoamento do núcleo de prática jurídica em geral, tanto no que toca a questão de pessoal, como no que toca a questão acadêmica, a questão físico-estrutural e a questão também do atendimento ao público. Inclusive, né, já deixo aqui para o telespectador que mudou agora, né, houve alteração do nosso número de atendimento, agora é o 3315-2001, é atendimento não só por ligação, mas também um atendimento por via WhatsApp, né? Mas já deixando aqui, esclarecendo e antecipando a informação de que não vai ser possível fazer a consulta processual por esses canais ou tirar dúvidas por meio desses canais. São canais de aproximação e de agendamento, né? Lembrando, 90% ou mais da demanda, ela diz respeito a questões de família. São processos que, por lei, né, são protegidos por sigilo, né? São ações que elas tramitam em segredo de justiça. Então, para que esse elo, para que esse sigilo não seja quebrado, né, não é possível a transmissão de informações, porque fica muito fácil eu ligar para lá, me chamo Nazil Campelo, queria saber como anda o processo, e eu indevidamente teria informações de um processo a seu respeito que corre em segredo de justiça, o que não é, além de não ser legal no ponto de vista processual, também não é legal do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que se fala nela aos ventos, né? Então, esse canal é um canal de atendimento para agendamento, né? Um canal de aproximação e um canal também, a depender de qual tipo de documentação, de recepção de documentos, né? Para facilitar. Né? Não existe... A gente evita, na verdade, não é que não existe, mas se evita hoje aquele calhamaço de papel, né? A questão ambiental agradece, a questão estrutural agradece, e até a forma de você manusear o processo. O processo eletrônico, por que eu vou juntar tanta documentação em papel, tanta documentação física? Então, esse canal também vai servir de um contato da instituição com os assistidos, para a questão de recepção de documentos. Então, nós estamos aqui, doutor Jana, caminhando para as considerações finais. Já quero aqui agradecer a Vossa Excelência, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, os alunos que estão nos assistindo, eu acho também os colegas advogados, operadores que passaram, estão com esse sentimento, conversar com Vossa Excelência, perceber a paixão que o senhor tem pela essa temática, desperta aquele sentimento de nostalgia também em mim, que passei pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na época com mais dificuldade. Hoje eu fiz uma visita a vocês, eu acho que foi antes da pandemia, 2019, e eu conversando com os estudantes lá, vocês estão no céu, hoje vocês estão bem, os investimentos e também a questão material humano que vocês dispõem, tinha nas salas, tinha professores justamente junto dos alunos lá, então hoje vocês estão muito bem. Isso reflete na seriedade do trabalho que vocês vêm desenvolvendo e o reconhecimento da população de Mossoró. Por mais que tenha setores privados, núcleos privados de outras instituições e até também público da UFESA, percebe-se que a confiabilidade de vocês reflete a seriedade do trabalho na qual eu relatei e o senhor tão bem externa. Eu quero agradecer e abrir aqui o espaço para as suas considerações finais, falar com o público de casa também, que porventura precise do Núcleo de Práticas Jurídicas da UERN. Pois é, prática jurídica da UERN é história, né? História e essa evolução, ela é fruto de um trabalho feito e realizado com afinco. Todo o nosso corpo técnico, nosso corpo jurídico, nosso corpo acadêmico se dedica dioturnamente nesse sentido,
né? O que finda, né, no reconhecimento também, a gente tem que fazer as honras, um reconhecimento da própria instituição em si, né? Da questão do reconhecimento da própria direção da Faculdade de Direito, da universidade, o reconhecimento por parte, reconhecimento não só do trabalho acadêmico, mas do trabalho social, que também é desenvolvido, né, por parte da reitoria da universidade, que viabiliza essa melhora não só de estrutura, mas também de reconhecimento, né? E aí a prática jurídica ela só tende a ganhar, né? E quando a prática jurídica ganha, a população ganha, né? E, como é que eu posso falar? E a sociedade só tende a prosperar no sentido de ter uma assistência jurídica, né, que venha a atender os anseios da população de modo geral. Temos outros núcleos, como você bem falou, temos também Defensoria Pública, mas eu retorno sempre àquele ponto que o núcleo prática jurídica da UERN é tradição, né? História, tradição, e a gente tem aquela turma que é sempre fiel, que sempre está lá, e a gente se sente, em regra, bastante lisonjeado com isso, né? A gente fica com o brio lá em cima. Mas, enfim, trazer à população, né, que o núcleo de prática jurídica está funcionando de forma plena, né, de forma ativa. Estamos com os advogados atendendo aos processos já em curso todas as manhãs até o meio-dia, das 8 ao meio-dia, né? Atendimentos nos períodos matutino e vespertino, e aí vai depender do tipo de atendimento, vai ser, porque são turmas, né? Esses atendimentos são separados por turmas, temos turmas iniciantes, turmas mais avançadas, e a depender da demanda da pessoa, por isso é importante aquela triagem prévia, né? E às vezes até é uma forma de quebrar o gelo através desse nosso atendimento que a gente pegou e trouxe como experiência do período pandêmico, a experiência do atendimento remoto, repetindo no 3315-2001, para que o pessoal, a população, de modo geral, se sinta acolhida, se sinta atendida, né? E se sinta representada pelo núcleo de prática jurídica, que essa é a nossa função, esse é nosso mistério, e é para isso que estamos lá, para atender você, população, e o aluno. Muito bem. Essa foi a nossa conversa com o Dr. Igor Bernardino, advogado militante aqui na cidade de Mossoró, um referencial no direito do trabalho aqui. Dr. Igor, em nome da TVAD, mais uma vez, leve o meu muito obrigado também para toda a equipe, sinta-se abraçada, a prática jurídica da UERN, os demais coordenadores e demais professores. A prática jurídica da UERN é uma instituição seríssima, ela fica no antigo fórum aqui de Mossoró, acho que é salvo engano, ali é Rio Avenida Branco. Rio Branco. Rio Branco, algo central. Se caso vocês que estão assistindo a toda a nossa seleta audiência se encaixar na questão da hipossuficiência econômica, pode dispor de tão importante instituição. A Faculdade de Direito aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte disponibiliza uma excelente experiência de núcleo de prática jurídica. Permaneça com os eventos, os cultos, e até um próximo momento, um dinâmico direito com pessoas de relevância como o Dr. Igor Bernardino. Que Deus abençoe a todos.